Bom, então, a ideia é discutir os tópicos, né, da interpretação espiritual especulativa, a partir dos dois artigos que vão ser publicados, né, o Tudo é Filosofia, a ideia da filosofia e sua exposição, do Congresso, a autobiografia do pensamento, a ciência da lógica em Hegel, né, feito em Coimbra, e do artigo sobre as interpretações da filosofia hegeliana e suas superações na ideia da filosofia no espírito absoluto, a interpretação espiritual especulativa, que é o texto que vai ser publicado no e-book do Congresso, do 10º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira. Né? Então, eu mesclei os dois aqui nesse texto que eu enviei para vocês, e a primeira item, né, no artigo da exposição da enciclopédia da, do Congresso, né, é que a ideia da filosofia, espírito absoluto, é em si, por si, para si. E no caso do outro artigo, isso é um item que a gente chega até ele. Então, eu preferi começar a discutir os itens da, do artigo Tudo é Filosofia, a ideia da filosofia e sua exposição em Hegel, de Coimbra, até a gente chegar nele. Tudo bem? E, como eu disse antes, isso é uma conversa, né, entre pesquisadores, não é uma exposição do tema. Então, vocês fiquem à vontade para colocar aquilo que pensa, ver como faz, não necessariamente tem que concordar, mas vamos tentar entender. Bom, então eu começo, né, então pelo primeiro item mesmo, né, que é aquele do artigo Tudo é Filosofia, existe um todo da filosofia ciência e a enciclopédia o expõe. Né? Não o expõe completamente em detalhe, mas expõe ele no geral. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a enciclopédia, para o Hegel maduro, é onde ele expõe o seu sistema. Ele próprio afirma isso no início da enciclopédia, no parágrafo, na primeira edição da enciclopédia. A necessidade de pôr nas mãos de meus ouvintes um fio condutor para meus cursos de filosofia é o que, antes de tudo, me leva a publicar esta vista geral do conjunto abrangido pela filosofia. Né? Ou seja, eu preciso achar o tema aqui, eu já acho ele, né? A tradução, mas eu posso pegar em alemão, né? Aqui. Dizer, né, esse Übersicht, quer dizer, uma visão geral, né, uma visão sobre, des gesamten Umfangens der Philosophie. Né? Então, gesamten é total, né? Umfang é o âmbito total da filosofia. Né? Então, é isso que ele pretende cobrir com a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Então, ou seja, isso também tem a ver com o que eu falo no artigo, né? Ou seja, para Hegel, a ciência existe e ele a expôs na enciclopédia, pelo menos nas suas linhas gerais. Tudo bem? Então, é daí que eu tiro essa primeira ponto, que existe um todo da filosofia, ciência, e a enciclopédia o expõe. Comentários, críticas, todo mundo concorda? Ok. O segundo ponto, então, a filosofia ciência, né? Bom, e por que eu estou falando filosofia barra ciência? Porque aqui, nesse texto, em Hegel a gente vê, por exemplo, filosofia da natureza, filosofia do espírito, ciência da lógica, mas aqui eu estou tratando, investigando, o uso do termo filosofia e ciência por Hegel quando é só ele, né? Como a gente diz em francês, tout court, né? Não é ciência de alguma coisa ou filosofia de alguma coisa, mas a filosofia, a ciência. Né? Então, para Hegel, a filosofia, a ciência existe e é isso que ele está expondo com a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Tudo bem? Então, e por isso que eu estou usando sempre filosofia barra ciência. Certo? Há uma identidade aí entre as duas coisas. Então, a filosofia ciência tem em si os conceitos e as razões que os articulam, né, articulam esses conceitos e que constituem a filosofia ciência. Né? Então, a filosofia ciência é constituída desses conceitos e dessas
a articulação entre esses conceitos, que é as razões, né, que os articulam. A enciclopédia expõe os conceitos e as razões gerais que os articulam e constituem a própria filosofia-ciência, né? Então, ou seja, desses conceitos e razões da filosofia, a enciclopédia está pegando os gerais e está expondo eles. Isso para o Hegel, né? Sempre bem entendido. Tudo bem? Comentários? Eu Fala, queria João. fazer queria saber de vocês se ela expõe as razões gerais sem os detalhes. Eu queria saber se esses detalhes eles já existiriam em algum lugar ou se não, quais seriam esses detalhes? Seria função de quem também ou de que âmbito realizar a exposição desses detalhes? Tá, vamos devagar. Assim, por que eu estou falando que é gerais? Porque, por exemplo, o próprio Hegel fala, quando ele fala que é um compêndio, né? Ele está dizendo, olha, eu estou aqui dando as linhas gerais, eu preciso completar isso com aquilo que eu vou falar em aula, por exemplo. Tudo bem? Mas mais do que isso, quer dizer, como é um conhecimento geral e um conhecimento das coisas, não está escrito na enciclopédia o conhecimento detalhado de todas as coisas. Mas é claro que esse conhecimento geral tem uma relação com o conhecimento das coisas, porque senão seria literatura, é, ah, seria uma, sei lá, uma esquizofrenia filosófica, né, da qual o Hegel não sofre, ao contrário, ele quer falar mesmo do mundo, da vida, do que a gente vive. Então ele está falando das coisas gerais a respeito disso. E aí ele não está colocando todo o conhecimento a respeito do mundo, né, do mundo interno e mundo externo da consciência, como ele diz, né, não está colocando todo esse conteúdo ali dentro, ele está colocando essas razões mais gerais. Né? Então, ou seja, a princípio, aqui, de novo, eu estou simplesmente tirando o que o próprio Hegel diz, né? Que isso é uma descrição geral e tem conteúdos aí que não são tratados no seu detalhe. Ah, posso dizer de outras coisas, por exemplo, como na ciência da lógica, na grande lógica, né, que não é enciclopédia, ele trata da noção de dever ser na lógica, né, na doutrina do ser. E na enciclopédia ele não trata disso. Então, para você ver como tem coisas que ele poderia expor mais, além do que está na enciclopédia, né? Que não entra na dedução categorial dos conceitos na enciclopédia. Né? Mas eu diria, mais para além disso, tem as coisas mais singulares, que talvez não fosse propriamente do âmbito da filosofia, por ser singular demais, mas de qualquer forma está relacionado com esses conceitos que ele está expondo. Né? Então eu diria, falta ainda coisas que são da própria filosofia que não estão aí, mas que talvez não importem para essa estrutura geral do sistema, por isso que Hegel não coloca, e falta coisas que não seria propriamente da filosofia, apesar de poder fazer parte da filosofia, que ele também não trata, e aí menos ainda ele teria a razão para tratar dentro da enciclopédia. Tudo bem? Uhum. Singularizando, então a gente acabaria saindo da filosofia, ou não? Mais ou menos, num certo sentido, sim, e ele vai discutir isso, quer dizer, porque o filósofo tem que ir atrás dessas razões gerais. Se singularizar demais, a filosofia é, de uma certa forma, um conhecimento universal, né? E se singulariza demais, aquilo perde, não é que perca a sua relevância, mas mesmo esse singular, para a gente determinar o valor dele, tem que ser em função dessa totalidade do conhecimento que você está expondo antes. Porque senão, até mesmo o que é esse singular, a gente não consegue determinar. Tudo bem? Professor, Fala. indo ao encontro do que o senhor falou, eu gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito do conhecimento enciclopédico, o conhecimento da filosofia, ser o conhecimento da verdade mesma, né? Porque a gente pode pensar, né? Talvez seja uma reação comum quando alguém leia Hegel com uma pretensão de expor a verdade com V maiúsculo, né? Ou seja, então não é uma verdade particular, a verdade dele, ou uma opinião, é a verdade mesma, né?
E alguém pode achar isso pretensioso, né? Pensar, não, como uma pessoa ou um tempo pode ter a verdade mesma, né? Então, eu acho que é porque há uma certa diferença de compreensão da verdade entre a proposta pelo Hegel e uma visão comum de verdade que talvez esteja ali nas ciências naturais, né, com esse espírito meio empirista e tal, né? Porque parece que e a gente volta para a questão, parece que na verdade a gente sempre acaba voltando para essa questão que é da verdadeira infinitude, né? E isso tem a ver com talvez tenha a ver com conhecimento, né? Que a verdade, ela é esse ciclo que fecha em si mesmo, ou seja, que tem dentro de si todas as razões de si mesmo, né? Que articula a, tanto a si mesmo como o próprio mundo ou o próprio todo, né? Então, se você conhecer essas razões gerais, você conhece o todo e, consequentemente, você consegue conhecer todos os singulares, né? Porque você conhece o todo e esses singulares eles são determinados por esse todo, né? E então você tem a verdade enquanto todo, mas você não tem uma verdade enquanto acúmulo empírico de informação, digamos assim. Porque, por exemplo, não tem como eu saber conhecer todas as plantas que existem, ou todos os animais que existem, ou todos os seres vivos que existem, mas eu conheço o conceito de animal, conceito de planta, conceito de vida, né? Então, a partir disso, eu conheço a vida mesma, né? Então, eu gostaria de saber se o senhor concorda, o que o senhor acha, não sei. Então, no texto tem uma discussão sobre essa relação do termo verdade com o termo filosofia e ciência, né? Nesse sentido, eu acho melhor a gente continuar essa exposição e depois a gente volta para discutir a relação depois dele com verdade do que entrar no tema da verdade. Eu voltaria aqui. Basicamente, eu concordo com o que você já colocou até agora, né? Hegel faz essa discussão em vários momentos, mas, de novo, eu acho que se a gente não chegar e ter uma certa visão do todo, do sistema, a gente vai ficar numa discussão. O resultado da nossa discussão vai ser: tá bom, então a gente pode conhecer a verdade nesses termos, então vamos lá, vamos conhecer a verdade. Então, para dar uma certa caracterização, eu prefiro que a gente avance e depois volte a dizer sobre a verdade, sobre a possibilidade de conhecer a verdade, do que a gente tratar desse tema agora. Tudo bem? Que ia dispersar um pouco. Tá ok. Mais alguma coisa? Tá, então, o terceiro ponto seria: a filosofia ciência é inteligível, né? Não sei se alguém discorda disso, mas você vai fazer uma ciência, uma filosofia que não seja inteligível, para mim é uma coisa estranhíssima, né? Não é possível. E talvez seja esse um dos pontos fundamentais que nos permite uma chave que permite entender muita coisa no sistema, né? Bom, entretanto, a filosofia ciência não se mostra toda de uma vez para alguém que se dispõe a filosofar, né? Não é porque ela é inteligível que eu chego lá, pronto, entendi tudo, né? A totalidade do sistema, todo inteligível, né? Ah, existe uma progressão lógico-conceitual na sua apreensão. Você vai aprendendo uma coisa, depois fala, não, não é bem isso, é aquilo, e tem as razões pelo qual você passa de uma para outra. Então, há uma progressão, mas ela é também lógico-conceitual que te leva a passar de um ponto para outro, né? Na enciclopédia, expõe-se uma progressão lógico-conceitual, e, portanto, a progressão da exposição enciclopédica se dá do ponto de vista lógico. Tem um ponto complicado aqui, que quando a gente usa a palavra lógico, não é o caso de vocês que já estudam Hegel, né? Mas o pessoal, principalmente quem trabalha com lógica, pode pensar assim, mas como é essa progressão lógica? Porque a progressão lógica se dá lá, por exemplo, você tem os axiomas e você vai fazendo, mostrando os teoremas, né? E não é dessa lógica que o Hegel está falando aqui. A lógica é uma compreensão do logos, né? Ou seja, dessas razões do âmbito geral, né, da filosofia, como diz o Hegel, né, de pensar a totalidade,
Então, é essa progressão racional de eu vou usar um certo conceito, por que eu tenho que usar ele primeiro? Por causa disso. Não, mas ele não dá conta, então eu tenho que passar para o outro por causa daquilo. Esse pensar pensando sobre o próprio pensar e se dando as razões é o que está se chamando aqui de lógico e, consequentemente, é esse movimento que ele faz nele mesmo, identificando essa razão e aprofundando isso, que está se chamando de progressão lógico-conceitual. Tudo bem? Então, e é isso que a enciclopédia expõe, né? Certo? Ok. Quarto, por um lado, pode-se considerar a filosofia ciência em constituição, tanto na própria história da filosofia ciência, quanto por alguém que esteja conhecendo-a, né? A gente hoje, né, vocês vão lá, ou entra alguém na filosofia, ou tem contato com a filosofia do Hegel, começa a ler, né? E aí ele vai entendendo essa progressão lógica, então ele vai reconstituindo ela em si, né? Ou a própria história da filosofia descobrindo esses conceitos ou relações de certos conceitos, tem toda uma dificuldade aí, mas a gente pode depois comentar sobre isso, né? Então, a gente pode, para quem está estudando, é isso que é importante, ou para quem está fazendo, é como se essa progressão lógico-conceitual tivesse em constituição, e não como se ela já fosse, porque está em constituição para ele próprio. E há uma certa identificação, né, não, essas razões existem só se alguém estiver pensando nisso. Então, ela tem constituição, ela, vamos dizer, não está pronta. Tudo bem? E aí tá, em especial pode-se considerar a filosofia ciência em constituição para um leitor da enciclopédia que está fazendo a filosofia ciência para si. Está refazendo a filosofia ciência para si. Tudo bem? Ok. O ponto seguinte, então, é 5. Por outro lado, pode-se considerar que a filosofia ciência já está constituída. Em especial, na enciclopédia está realizada a exposição geral da filosofia ciência por Hegel, né? O que está constituído, pelo menos, né? Se a gente assume que a enciclopédia, o conteúdo da enciclopédia, esse âmbito geral, esses conceitos gerais, isso já está realizado, está lá, né? E a gente está apreendendo esses conceitos. Mas um conceito é um conceito meu, né? Quando a gente fala assim, não, peraí, o seu conceito de substância é o meu, né? O seu conceito de Hegel de substância é o meu. Quer dizer, a princípio a gente está assumindo que esse conceito todos nós podemos pensar, discutir e aprofundar sobre ele, entendê-lo, né? Então, o conceito é algo universal, né? Objetivo, nesse sentido, né? E então eu posso assumir isso, ou seja, que a ciência já está constituída e que ela já está realizada na enciclopédia. São duas formas de ver, aquela primeira da Constituição e essa do qual ele já estaria constituído. Tudo bem? Em especial, eu acho que isso tem uma parte que eu sempre acho interessante, que é assim, como é que eu posso buscar um conhecimento se eu acho que ele não existe? Como é que eu posso buscar o conhecimento da natureza, dos átomos ou das leis, se eu acho que esse conhecimento não existe? É verdade que ele não existe para mim ainda. Mas o que eu estou buscando, então? Estou buscando conhecer a natureza. Qual vai ser o produto? O conhecimento que está em você? Não, a princípio estaria lá na natureza. Bom, se está na natureza, não está em mim. Né? Então, ele é algo objetivo, ou seja, ele sai dessa relação subjetiva de ver o conhecimento e o coloca como algo objetivo também. E se nós podemos conhecê-lo, ele é ao mesmo tempo objetivo e subjetivo, porque o conhecer, o entender, o compreender é algo dentro, vamos dizer, que se dá na nossa subjetividade. Né? Então, tem algo que é ao mesmo tempo de natureza objetiva e subjetiva. Ao mesmo tempo, tem a estabilidade, né? Um certo ser fixo, né? Talvez até eterno, né? Como a gente já discutiu algumas vezes aqui, vai discutir ali para frente, e que você vai conhecendo. Outras coisas talvez são efêmeras, mas são inteligíveis também, então você pode conhecer, então tem uma certa objetividade, mas ao mesmo tempo uma subjetividade. Então, nesse domínio do conhecer as coisas, há uma unidade sujeito-objeto,
não sujeito eu, Ricardo, né, ou vocês, mas sujeito no sentido do sujeito do conhecimento, aquele que conhece, que pode conhecer, e do objeto, né, que está sendo, não sei se pressuposta, eu diria analisada com tudo isso, né, mas de alguma forma ela é uma decorrência, pelo menos penso eu, do fato da gente assumir que o conhecimento é possível, né? E para Hegel o conhecimento é possível e ele o expôs na enciclopédia. Então eu assumo nessa forma de ver, nesse sim, de que esse conhecimento existe. É isso que vocês estão procurando fazer quando estudam enciclopédia, né? Entender esse conhecimento, eu também, e aí vai, né? Porque senão cada um teria só interpretações, né? Não tem bem o texto do Hegel, não tem o que ser discutido, tudo bem? É verdade que tem interpretações, a pergunta é se é só isso ou não. Né? E no caso aqui está se dizendo que não seria. Tudo bem? Ô, Tassinari, Tá. queria comentar essa parte. Tá. Esse todo da filosofia que está constituído, ele se expôs na enciclopédia, certo? É uma das suas exposições. Mas eu gostaria de saber também se de alguma forma não, se ele estaria constituído mesmo sem se expor. Então, a ideia aqui é que, bom, pelo menos para Hegel, ele expôs esse conhecimento, e é conhecimento de fato, então ele existe, está lá. E mais, se é conhecimento de fato, não foi invenção do Hegel. Ele não está dizendo, ó, gente, eu criei um conjunto de categorias aqui que permite vocês entender o que aconteceu na nossa história do pensamento, né? É tão legal, é um esquema tão legal que ele permite entender o que a gente fez até hoje, como cada um vê e como a gente articula, né? Mas é só um esquema para a gente entender a nossa história, do nosso pensamento, entendeu? Ele poderia ter falado isso explicitamente, mas não é isso que ele falou explicitamente. Ao contrário, como salientou o Guilherme Fernandes, né? Ele está buscando a verdade e ele espera estar expressando a verdade na enciclopédia. Então, se é a verdade, era a verdade antes dele descobri-la, antes dele expô-la. Tudo bem? Há uma certa objetividade desse conhecimento. Tudo bem? Quer dizer, ele mesmo fala, a gente já viu isso várias vezes aqui, que ele dedicou a vida dele à ciência e à verdade, a descobrir a verdade, né? Então, não teria sentido esse caminho que ele está fazendo. Então, para ele, o que ele está fazendo é expondo a verdade na enciclopédia. E uma verdade que ele estava procurando e descobriu e entendeu-a. Por isso, ele está transmitindo pela enciclopédia. Então, ou seja, essa segunda forma de interpretação assume sim que essa filosofia-ciência existe, portanto, não como só o sentido literário da enciclopédia, como simplesmente uma obra literária, mas que ela está expressando algo maior. E aí significa que quando ele está falando do ser, ele está falando do ser das coisas, quando ele está falando do algo, ele está falando do algo, das coisas, né, dos algos, quando ele fala da transformação do algo, da transformação dos algos que estão no mundo, e aí vai, e que tem uma essência, né, e eu vou então atrás dessa essência, e vou ver a relação dela, vou descobrir que nela está o conceito, então, ou seja, nessas experiências da própria consciência, mas que não é uma mera experiência, não são meros fenômenos que eu estou organizando e a coisa em si eu não sei o que é. Então, não tem essa distinção da coisa em si e da coisa para si aqui, eu posso dizer. Eu estou procurando a própria verdade. Tudo bem? E, portanto, estaria anterior ao Hegel. Essa é a interpretação. Entendeu? Não precisa concordar, mas entendeu? Ou se não Então, entendeu, o que particularmente não entende? eu não entendi se ela já estava exposta em algum lugar, seja lá onde, antes da sua exposição, Exposta, né? exposta eu não sei. Vamos dizer, na nossa Não tem como a cultura, gente saber isso, ou tem? não, porque pode ter surgido uma cultura em algum lugar que fez isso, alguém que escreveu isso,
Suponha que um dia a gente encontre um livro da época do Hegel, que um cara antes do Hegel tinha escrito aquilo, entendeu? Ou as principais linhas daquilo que o Hegel escreveu, ou coisas assim, entende? Ou, Sim. vamos lá, sei lá, uma hipótese mais maluca, a gente não é sozinho, tem vários outros países, outros planetas habitáveis, alguém ficou pensando sobre o pensamento é igual em todo o universo, e ele chegou a categorias parecidas, que estão sendo expostas, entendeu? Sim, mas e assim, como vocês às vezes dizem, ela além do tempo e do espaço, ela já estaria exposta para si mesma, independente dos povos. É, Essa exposição já. essa questão dos expostas vai ficar mais claro um pouco mais para frente, mas ela já existiria. Se ela foi exposta por alguém, ou seja, expor, pôr para fora, tirada desse em si dela e posto para fora para outras pessoas, para outros seres racionais, isso é uma questão histórica, é contingente. São duas coisas diferentes, então. Isso, exato. São diferentes, mas têm relação. Fala, Guilherme. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, que eu acho essa questão ela já estaria exposta. Tá, na história, eu acho isso problemático, pensar antes de Hegel isso já estaria exposto, ou depois de Hegel alguém poderia repetir o que ele fez. Eu acho isso problemático porque tira o caráter do desenvolvimento da ciência na história. Não que ela seja o próprio ou somente o desenvolvimento histórico, mas ela está no desenvolvimento histórico. Então, o indivíduo Hegel, ele só foi capaz de pensar, descobrir e expor essa ciência porque ele estava num contexto sócio-histórico-cultural específico, como ele até é, explicita ou explica na visão dele sobre a filosofia da história, né? Então, são os elementos da cultura da época do Hegel, específico da cultura germânica, onde ele estava. Ele cita a religião, mas também a gente pode ver o pensamento filosófico que estava ali na época, a própria conjuntura política, né? Depois de todos aqueles acontecimentos da Revolução Francesa, etc, etc, etc. Então, a historicidade da ciência, ela passa também pelo desenvolvimento histórico. Então, eu acho meio problemático dizer, isso antes de Hegel já estava escrito. Provavelmente não, se a gente considerar essa questão do desenvolvimento histórico. E o outro ponto ela não está exposta a exposição, digamos assim, escrita, né, idiomática, digamos assim, não é exatamente a filosofia. Em que sentido? Que se queimassem todos os livros do Hegel existentes no mundo, ela deixaria de ser, né? Então, aqueles conceitos, eles são, o que isso quer dizer? Que eles têm ser, né? Eles são imediatamente em si, por si, né? E para si já é outra questão, que é muito polêmica, mas, a princípio, a objetividade da ciência se refere a isso, né? Então, é só essas observações que eu gostaria de fazer mesmo. Bem observado. Ah, E assim, Guilherme, eu gostaria, porque eu percebi desde a primeira vez que o João perguntou isso, que ele não está propriamente querendo saber da exposição para nós. Então, talvez seja até um pouco errônea a expressão mesmo que ele usa. Mas eu creio, no que eu entendi, que ele está perguntando se essa verdade, se essa filosofia, se essa ciência, ela já está exposta em algum lugar, no sentido de que, por ela já está sendo colocada, alguém possa ir lá e descobrir ela. Ou seja, exposta não no sentido de que ela já é contemplada por algum sujeito, né, um sujeito particular, mas exposta no sentido de que é possível ir lá e ter acesso a ela. E nesse sentido, eu acho que sim, é só por isso que o Hegel consegue considerar que isso é verdade, entende? Nesse sentido. Porque é um processo de descoberta. E esse processo de descoberta era de uma coisa que
estava ali já na sua efetividade, mas para si, para o próprio sujeito que a conhece, ainda não era. Então, esse movimento de ir lá e descobrir essa coisa é o momento da exposição para o sujeito. Mas essa exposição para o sujeito só é possível porque essa coisa nela mesma já está exposta. E você está dentro dessa coisa que está exposta. Porque você é parte desse conjunto dessa verdade. Você está dentro dessas determinações gerais que permite com que, como o Guilherme colocou, no desenvolver da história, né, que o Hegel coloca os heróis da história, vão, de uma certa forma, através do pensamento, pensando essa verdade que está exposta nela mesma, mas não está para si, e vai tendo um certo acúmulo de conhecimento que vai permitindo com que mais avanços vão sendo dados para que a exposição seja cada vez mais progressiva para si, daquilo que já está exposto fora do espaço e fora do tempo mesmo da história. Como o Tassinari colocou, talvez em outras civilizações, em outros planetas, isso tudo já está exposto para si, para eles. Ou seja, já é uma coisa que já está nela mesma exposta, mas talvez não para os sujeitos. Então, enfim, era só isso. Fala, Felipe. Será que a gente poderia usar, então, porque assim, a gente está falando de exposição, o Guilherme deu exposição no sentido da realidade o conceito se expondo enquanto realidade, e essa exposição para o sujeito. Será que não seria melhor a gente falar dessa exposição enquanto a realidade do conceito que ele é, o ideal que rege tudo isso, e falar da apreensão para o sujeito? Acho que ficaria menos nebuloso, talvez, usar esses dois conceitos. Sim, como eu disse, é uma questão de termos mesmo. Por isso que eu falei que talvez não seria tão adequado como ele colocou, mas o que eu entendi que ele quis dizer era isso. Então, eu acho que precisa mesmo colocar duas palavras diferentes para esses momentos. Uma do conhecer e outra da coisa mesma, que já está pensada e pronta. Mas, enfim, era só isso. Mas se você fizer isso, você não está mudando o sentido do que ele quis dizer? Que eu, pelo menos, entendo que quando ele usa a palavra exposição, ele está fazendo uma referência à consciência desse absoluto, ou da totalidade do saber, né? No sentido de que ele já sabe esse próprio saber que ele tem. Agora, quando você tira a exposição, no sentido de ser só uma coisa que está posta ali, aí não tem exatamente o mesmo sentido, porque fica mais exterior, assim, uma coisa como um agregado. Né? Acho que dá um sentido mais empírico. Sim. Mas isso eu acho que é uma coisa fácil de resolver, até porque o João tá aí. Então, tipo, é mais fácil perguntar para ele se era isso mesmo que ele quis colocar, com as palavras que ele colocou ou não. Mas, de qualquer forma... Eu acho que o Léo está tocando num ponto que o João colocou, que é bem o cerne da questão. Mas o que acontece aí, gente, é que a gente está tratando de uma descoberta de conceitos. Então, não é uma descoberta de objetos singulares, vamos assim dizer, mas de conceitos. E aí vem a pergunta se o conceito existia antes ou não. E aí é uma coisa difícil, porque, em geral, a gente pensa os conceitos. Os conceitos existem para nós porque a gente está pensando neles. Mas falar de um conceito que não existia para nós... Mas, veja, vamos dizer, no dia a dia nosso, eu falo assim, olha, eu estou tentando aprender o conceito do que o professor está falando, né? Ou eu estou procurando um conceito que me permita organizar esses dados da experiência. Você está procurando onde? É verdade que é uma figura de linguagem, porque você não está lá procurando, mas existe uma certa pressuposição de que esse conceito existe e ele vai te conseguir ordenar essa experiência, ainda que ninguém tenha acesso a ele. Como a mesma ideia quando a gente fala de razões desconhecidas. Né? Como é que pode ser razões desconhecidas? Se eu assumir que conhecido, razões, é só para alguém que conhece, né? Assim como conceitos, não existem razões desconhecidas. E eu não sei o que eu vou procurar na natureza, por exemplo, na filosofia da natureza. Ou mesmo no que é o homem. Não tenho conhece-te a ti mesmo? O que eu vou conhecer? Se o que eu conheço é aquilo que eu sei de mim mesmo, eu não tenho como conhecer a mim mesmo, eu já sei o que eu sou, não há nada que eu vou descobrir de mim. Né? Então, há esse conhecimento, vamos assim dizer, como objeto que a gente está indo atrás. Né?
Eu acho que esse é um ponto fundamental da epistemologia, da teoria do conhecimento hegeliana. Na verdade, todo esse trabalho começou com isso. Assim, quando eu fui na Sorbonne expor esse ponto em Coimbra, o texto era um pouco outro, era a distinção, era mostrando que existia um conhecimento e que a gente estava indo atrás desse conhecimento que existe. Depois eu percebi que numa linguagem hegeliana isso não seria a melhor forma de colocar, e que o que eu estava querendo fazer também era uma interpretação da própria obra do Hegel. Então, seria melhor adequar o próprio desenvolvimento daquilo que o Hegel faz do que trazer outros argumentos fora, ou tentar trazer o mínimo de argumentos fora dessa questão. Mas o Léo fez uma pergunta também no início, será que a gente, interpretando assim, não sai fora do que o próprio Hegel está dizendo ali? E aí que está o problema também, porque numa interpretação, principalmente, vamos assim dizer, de um início de interpretação, que se fala para se prender ao texto, é como se o sentido do termo tivesse só contido naquele texto que está ali. E isso não é assim. E pior, em Hegel não é assim, porque o que ele chama de ser no início não é o que ele está chamando de ser depois, porque esse ser vai se complexificando, né? Ser, algo e etc. Que na medida que os outros conceitos vão entrando ali. E o conhecer, que é o termo que a gente está tratando aqui na filosofia do Hegel, mais ainda. Conhecer num começo para a gente é uma coisa, conhecer quando a gente chega no final da enciclopédia é outra, né? O conhecimento, né? A filosofia. Para quem está começando, filosofia, sei lá o quê. Hegel está lá se virando no início da enciclopédia para explicar o mínimo de um certo conceito de conhecimento e de filosofia para o leitor que está entrando. No final da enciclopédia, não, ele já está falando da ideia da filosofia e do espírito absoluto. Quer dizer, então, é esse o problema da interpretação. É que esse termo, ele é muito, o sentido dele é muito carregado e depende do todo do sistema. E se eu faço essa opção inicial de dizer que não, esse conhecimento não existe em si próprio, né, eu já limitei a minha interpretação. E limitei porque o próprio Hegel não disse isso. Se ele dissesse isso, tudo bem. Aí você fala, não, então eu não posso achar que é tudo. Mas ele não fala isso, ao contrário. Ele fala, a totalidade do âmbito da filosofia, é a totalidade, né, que eu estou buscando saber. Então, eu acho que você está tocando um ponto essencial das interpretações, que é, aliás, um dos problemas que eu tenho com as interpretações, em especial com a parcial, que o outro artigo toca, é que a gente fala muitas vezes, interpreta parcialmente termos universais do Hegel. Então, quando diz a verdade toda e universal, as pessoas falam, não, mas não é toda a verdade, não é tão universal assim. Mas quem te autoriza a falar isso? Que parte do texto do Hegel te autoriza a limitar a universalidade desses termos? Então, essa interpretação que está sendo exposta aqui, que é a espiritual especulativa, ela, ao contrário, ela assume que esses termos universais são universais mesmo, que Hegel está dizendo aquilo que a linguagem diz, porque Hegel parte da linguagem. Ele diz que ela é um tesouro que a gente vai explorar esses conceitos. Agora, você tem razão no seguinte, essa interpretação, ela não está dizendo que não é possível interpretar parcialmente. É possível. E mais, ela, sendo uma interpretação universal, ela vai falar, olha, se a gente interpretar parcialmente aqui, a gente vai ver isso, isso, isso. Se a gente interpretar... Ou seja, ela consegue compreender essa interpretação parcial. Entende? Então, essa interpretação parcial está contida nessa interpretação universal, em termos de explicação, de compreensão de conceitos, de relação entre conceitos. Mas o inverso não é verdadeiro. Ou seja, essa interpretação que resolveu ser parcial do início, ela não consegue compreender essa outra interpretação que escolheu interpretar universalmente os termos. E aí mora, vamos dizer, a questão que é, mas vai ter várias interpretações da filosofia hegeliana? Vai ter várias interpretações da própria filosofia? Vai ter várias interpretações do mundo? Vai. Mas então o que está se buscando? Uma ciência que seja uma ciência das ciências, um sistema das ciências, uma filosofia das filosofias, que é ela própria uma filosofia, mas que consegue conter nela toda essa geração de filosofias.
Então, esse é um passo importante que a filosofia hegeliana dá na história da filosofia, que não é feito, pelo menos, né, na minha vã ignorância, né, antes na história da filosofia. É verdade que, por exemplo, Aristóteles faz isso quando ele retoma, né, os assim chamados pré-socráticos, ou mesmo Sócrates, Platão, tentando dar uma superação, mas no caso do Hegel, como o próprio conceito superado é constituído da, da dialética, né, especulativa, e, portanto, um conceito que é complexo e se compõe daquilo que veio antes, essas interpretações estão dentro dessa interpretação maior. Entende? É uma filosofia que, desde o seu início, ela busca pensar a razão no mundo, ou seja, a razão das coisas, mas também como a razão está pensando a si próprio, como o pensamento está pensando a si próprio, desde o início. Então, por isso que quando ele coloca lá que o ser puro é o começo, ele fala tanto imediato, e portanto é ser, né, quanto pensamento, quanto um pensamento, quanto pensamento puro. Então, ela é as duas coisas. E as próprias determinações conceituais das coisas são, ao mesmo tempo, algo que é determinação conceitual da coisa, e, portanto, do ser aí, e, ao mesmo tempo, algo que é inteligível. Né? Então, ou seja, o descobrir das coisas é o descobrir o pensamento das coisas, o conceito da coisa, o conceito que está lá. Então, ou seja, essa interpretação está fazendo a opção explícita pela segunda parte daquilo que você colocou como um certo recusar, né? De qualquer forma, então, está se assumindo essa pluralidade de interpretações e a ideia é essa mesmo, é poder lidar com essa diversidade de interpretações, é poder conversá-las, discuti-las sobre elas, e não fazer uma opção unilateral. Então, o desenvolvimento lógico em Hegel, da lógica e da própria filosofia, no geral, ele não despreza como outra nenhuma interpretação. Como outra que eu quero dizer é excluir. Simplesmente, isso é bobagem, joga isso no lixo, isso não deveria nem estar escrito. Não. É acolher e mostrar o que ali tem de verdadeiro, mas que é parcial e que, portanto, precisa ser complementado com algo maior, com uma compreensão maior. Tudo bem? Ficou claro? Então, aqui, a interpretação espiritual especulativa, que é essa que a gente está expondo, assume isso. E vai assumir, então, as duas coisas, que as duas coisas são possíveis. A constituição do conhecimento para o sujeito, que está estudando aquilo, a constituição desse conhecimento na história, que a gente está descobrindo esse conhecimento, mais uma certa existência ou pré-existência antes de ser conhecido desse conhecimento. Porque senão não seria conhecimento, seria uma invenção do Hegel. Tudo bem? Está claro? Então, por isso que é importante, e veja, é importante vocês entenderem isso e conseguirem reproduzir, no sentido de reproduzir a compreensão que vocês tiveram disso. Certo? Concordar é outra coisa. Você pode falar assim, o Ricardo está propondo isso, mas isso é uma bobagem, eu acho que o Hegel é mais histórico. Tá. Tudo bem, mas tem que entender e conseguir dizer, por exemplo, no trabalho de vocês, na medida em que vocês forem tratarem da interpretação espiritual especulativa. Né? Vamos dizer, a conduta filosófica que não dá, né, já que nós estamos falando de orientação aqui, é simplesmente, eu não concordo, então eu esqueço, não compreendo, não falo e não quero nem saber. Então é como se não existisse. Isso não dá. Tudo bem? Porque você está numa comunidade filosófica, você está discutindo com outras pessoas, você tem que fazer essa compreensão e reconhecimento. Então você tem que saber expor e dizer, não, olha, eu não concordo, por causa disso, eu tenho outro, mas tem que saber. Tudo bem? Não é simplesmente, não estou gostando, ou seja, na pesquisa não é como numa aula ou num livro ou alguma coisa que você está vendo, que simplesmente você pega o que quer e deixa o resto de lado. Né? Não, você está num diálogo ali. Tudo bem? Tá claro? Então a pergunta que vocês têm que fazer é, eu compreendo o que está sendo dito? Eu consigo explicar em termos dos conceitos do que me foi exposto como seria uma coisa assim, sabe? Consigo. Ótimo. Então isso que é o importante. Aí, a partir daí, a gente começa a nossa conversa de concordância, não concordância. Tudo bem?
Então, eu tenho duas perguntas a fazer. A primeira, vocês entenderam, acham que entenderam? A segunda, se vocês concordam. Então, eu não sei se eu entendi ainda. Eu vou tentar elaborar melhor a pergunta. Eu Ela acho, já, eu ela acho que já, entendi, eu ela já concordo. estaria para si? Fábio entendeu e concorda, é isso, Fábio? Não, eu acho que eu entendi Ah, e concordo. concorda com aquilo que você acha que você entendeu. Isso. Tá. Fala, João. Então, eu não entendi se ela já está para si. Já. Não, para Já. si. O que você quer dizer É, para si? para ela. O que você quer dizer com isso? Então, você Ela tem que enquanto falar. sujeito. A verdade enquanto A sujeito. gente ainda não chegou lá, mas a gente vai chegar lá. O que Tá, eu estou então. colocando, ó, por enquanto, o que a gente está colocando é que esse conhecimento existiria em si. Isso sim. Tá, em si tudo bem. Tá bom. Então é isso. Por enquanto, então, está todo mundo entendendo e concordando, é isso? Falou. Bom, Sim. o próximo ponto, então, é justamente a junção dessas duas coisas, né? Nesse sentido, é possível considerar os dois lados concomitantemente. Por um lado, a filosofia está constituída, e dois, por outro lado, para um eu singular que busca a filosofia ciência, individualmente ou na história da filosofia, o reconhecimento dela, né, dessa ciência e filosofia, pode se dar também temporalmente e historicamente, e não apenas logicamente. Nesse sentido, o conteúdo da enciclopédia, já está constituído, e 2, se mostra como se constituindo para um sujeito filosofante que a lê. Tudo bem? Ok. 7. Então, a filosofia, a ciência é em si própria e por si própria. Tudo bem? É por ela. Você vai, ela é a compreensão dela. Ela é a compreensão do mundo, da totalidade, mas ela é a compreensão dela. Professor, só uma observação aqui. É porque eu estava lendo um artigo falando sobre as provas da essência de Deus em Hegel, e aí eu descobri um conceito muito interessante que é justamente isso que o senhor está falando, né? Que é o conceito Qual que é o conceito, né? Aceidade. Aceidade. Qualidade ou caráter do ser que tem em si mesmo a causa e o princípio do próprio ser. Ou seja, Deus. E o seu contrário, que é a abarliedade, é a qualidade contrária. Isto é, a do ser que tem causa em outro ser. Vocábulos usados na escolástica tardia. Então era só fazer essa observação, né, que eu descobri esse conceito recentemente e achei interessante. É um vocabulário técnico interessante. Então, é bem interessante. Mas, vamos dizer, um cuidado que a gente deve ter é que o conceito de causa tem uma forma de ser usado, e nesse caso não é bem uma causalidade, no caso do Hegel não é bem uma causalidade, mas expressa bem isso que a gente está tentando colocar aqui, né, que é um ser que existe por si próprio. O Hegel diz na enciclopédia que os conceitos devem ser entendidos por eles próprios e não com imagens, com outras coisas. E o fato, e também na enciclopédia de 17, por exemplo, que eles existem por si próprios, eles são conceitos, né, que existem, né, em si e por si. Né? Então, ou seja, é eles que dão a inteligibilidade deles, é um ser que está neles, que a gente atinge. Tem até, está relacionado com, né, bom, mas de qualquer forma, e veja como, então, na história da filosofia, você vai chegando a esses conceitos que te permite pensar esse conceito de conhecimento que a gente está colocando aqui. Então, é essa objetividade desses conceitos que está sendo posta. Tudo bem? Tudo bem, João? Quanto à compreensão, e depois quanto à aceitação, se for o caso, Acho que tudo bem. Ô Gui, põe pra gente esse artigo depois. Beleza. Eu tenho uma pergunta. fala, Léo. Essa
essa exposição lógico-conceitual, ela pressupõe ou faz referência a um conhecimento empírico, que, assim, tratando das coisas nesse âmbito lógico, é como se a gente estivesse olhando as coisas de cima. Mas, para o Hegel, isso só tem sentido uma vez que o sujeito conhece essas outras coisas a que esse universal faz referência, ou eu posso simplesmente começar nesse domínio. No sentido assim, eu pulo, então, eu começo já tentando entender as coisas no âmbito lógico. Deixa eu te perguntar, você está entendendo uma certa separação entre singular e universal, por exemplo, como aristotélica, e entre um certo a priori, um certo a posteriori, um certo, vamos dizer, plano do pensamento e um plano da realidade das coisas? Você está pressupondo essa... Então, é justamente por isso que eu fiz a pergunta, porque esse reconhecimento de que as duas coisas, na verdade, são o mesmo, ela não pressupõe que você já tenha passado por essa diferenciação? Sim e não. Ou seja, o ponto que você toca é complexo. Eu diria assim, por isso que Hegel pensou inicialmente que a fenomenologia do espírito, enquanto uma ciência da experiência da consciência, deveria ser uma introdução à própria ciência, porque lá ele eliminaria essa dualidade entre singular e universal e entre objeto e sujeito, entre qual foi a outra distinção? Um a priori, né? Um domínio lógico e um domínio das coisas, vamos assim dizer. E aí, uma vez eliminada, ele pode começar a pensar os conceitos que nos ajudam a pensar o mundo e que são o próprio mundo, que é o que ele faz na enciclopédia. Então, começa com o conceito de ser, depois, né, de nada, devir, algo, propriedade, né? Então, porque o mundo e o mundo do pensamento e o mundo mesmo é o mesmo mundo, vamos assim dizer. Tudo bem? Então, por isso Hegel pensou, mas como? Porque ele desistiu. A fenomenologia não é um volume da enciclopédia, e ele faz a exposição enciclopédica, e mais, antes ela era chamada de a primeira parte do sistema, né, do conhecimento, e depois ele pede para tirar o nome, esse nome dela. Né? Então, como é que ele pode começar a fazer a ciência da lógica, né, a enciclopédia, melhor dizendo, dessa maneira? Né? Bom, o que ele faz, principalmente na de 30, é desenvolver a própria noção de pensar, mostrando que a gente já tem ela, e mostrando, num certo sentido, que tudo para nós vai estar dentro do pensar. Né? Me fala aí uma coisa que a gente não pode pensar sobre. Sim, é verdade, mas no plano empírico, as coisas também estão sendo pensadas, né? Só que de outro modo. Isso. Bom, brincadeiras à parte, mas você colocou bem, porque assim, porque no plano empírico já é um pensamento, já tem conceitos envolvidos. Aí você fala, as coisas estão sendo pensadas de outro modo. É verdade. Há um certo outro modo, por isso que existe a ciência da lógica e depois a filosofia da natureza e do espírito. Mas você está pensando de outro modo, não é outro pensar, é o mesmo pensar, que agora está considerando as coisas de uma outra maneira. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, mas você não saiu do âmbito do pensar. E aí, bom, voltando à exposição da enciclopédia, né? Então, primeiro ele coloca o pensar para desenvolver essa noção de pensar. A partir daí, a noção do eu como o pensante e que está dentro desse pensar. A partir daí, ele retoma o que, historicamente, como nós próprios colocamos a objetividade. Então, ele faz um pequeno resumo da história da objetividade, vamos dizer, na história do pensamento humano.
O que ele consegue com isso, no final das contas? Mostrar que tudo aquilo que a gente achou que era objetivo, que era a posteriori, não a posteriori, porque a posteriori significa depois, né, uma certa sequência, mas que existe objetivamente em si, sem ter relação com o pensamento, na verdade, isso sempre foi pensamentos. E que, no final das contas, a gente está pensando o quê? A nossa experiência, o ser humano, o mundo, isso que a gente conhece. É nesse domínio que existe, vamos dizer, o ser, as coisas. E isso é um pensamento. É o pensar. Qual pensar? O meu, do Hegel? Não, o pensar. Que é, ao mesmo tempo, pensar para todos e pensar. Da mesma forma como o eu. O eu é tanto o eu, né, você como é o eu, porque é um universal no qual a gente está dentro. Tudo bem? Sim. E é por isso que ele precisa da história da filosofia e do idealismo alemão e também da modernidade, com essa noção de eu, para chegar a essa concepção dele, do que é o mundo. Né? Mas, de qualquer forma, isso é o que é objetivamente é assim. Tentando dizer de outra forma, os eus que pensam que existe algo exterior que não é eu, né, na verdade estão errando, porque ele não pode falar, ele nunca teria acesso a isso. Então, esse eu é que se colocou um limite, uma coisa em si inacessível. E enquanto essa coisa em si é só um conceito que limita ele próprio a conhecer e a se reconhecer. Entende? Sim. Tá. Tudo bem, então, enquanto a ter esses dois lados, e a ciência ser em si e por si. Aí eu concluo, né, que eu acho que eu não falei aqui. Nesse sentido, é a filosofia-ciência que possibilita a enciclopédia e não o contrário. Então, é porque a filosofia e a ciência existem que Hegel conseguiu fazer a enciclopédia, e não o contrário. Para nós, a gente vê ela como possível porque ele fez a enciclopédia. Aí você fala, tá, então é possível pensar uma coisa dessa forma, né? Uma coisa maluca que nem essa que o Tassinari está colocando, por exemplo. É possível pensar assim, né? Mas, se isso for verdade, ou para esse pensar mesmo, ele já existia antes da gente pensá-lo, vamos assim dizer. Mas, e aí nós vamos entrar na questão do para si. A filosofia é em si própria, por si própria e para si própria. Lá eu fiz uma discussão toda dessa questão do para si, mas eu acho que dá para chegar com essa parte de baixo. A autoexposição da filosofia na enciclopédia, por que a autoexposição? Porque uma vez que ela é em si e por si, eu estudo, eu conheço ela. É essa filosofia e ciência que eu estou conhecendo quando eu estudo. Então, ela já existe e é ela que está expondo isso que ela é. Então, é uma autoexposição dela. A autoexposição da filosofia e ciência na enciclopédia é um meio para o leitor filosofante chegar ao que a filosofia e ciência é para si. Por que para si? Porque ao refazer ao tomar conhecimento desse conhecimento ciência, né, que ele é, porque esse conhecimento ciência é, e é o que é tudo, ele torna esse conhecimento para ele, para o sujeito. Ora, mas conhecimento é ser para si. Não tem conhecimento que não seja para si. Porque todo conhecimento já carrega esse para si. E esse é o conhecimento do todo. Então, esse conhecimento já é para si, ou seja, o em si dele e o por si dele já contém o para si dele, para ele. E é esse para si que a gente atinge quando está estudando a filosofia hegeliana. Em especial quando você fecha o ciclo e chega na ideia da filosofia, no final da enciclopédia. Porque aí você consegue perceber toda essa ideia que articula os diferentes domínios, a ética, a estética, a religião, a natureza, o que nós conhecemos da natureza, os conceitos lógicos, a ideia. Então, você enxerga tudo isso como está correlacionado. E vê que qualquer consciência está simplesmente pegando uma parte desse todo que está sendo exposto. Então, não é esse para si desse conhecimento total, não é ainda para aquele sujeito, mas ele, enquanto conhecimento, é para si.
e, portanto, é autoconsciente, no caso da filosofia. No caso da demonstração, quando você chega na lógica, isso está mais ou menos ali latente. Nesse desenvolvimento, segundo a interpretação espiritual especulativa, você consegue mostrar que a ideia é autoconsciente quando você passa pelo conceito de autoconsciência, que está lá na filosofia do espírito. Quando você introduz o conceito de autoconsciência, é que você vai poder dizer se a ideia é autoconsciente ou não. Ora, mas aí eu tenho uma autoconsciência singular, ou seja, eu sei que o que eu vejo é a minha consciência, e o que eu ainda não sei, e vou vir a saber, faz parte, vamos assim dizer, do em si da minha consciência, ou seja, faz parte da minha autoconsciência também. Ora, mas isso é um solipsismo. Eu encontro outra pessoa, um ser, né, que é um organismo, e que eu vejo pelo comportamento dele, que eu falo, nossa, ele também deve ser uma consciência, e, portanto, ele também tem um conjunto de conceitos para ele, ou seja, ele é uma autoconsciência. Então, uma autoconsciência encontra outra autoconsciência e vai ter um conteúdo comum que pode ser exposto para essas duas. Ora, mas como ele já mostrou antes, na lógica, que esse conteúdo é a ideia que é esse conteúdo comum das duas autoconsciências. E a ideia era conhecimento. Então, esse conhecimento comum é um conhecimento que é para si. Ou seja, é o conceito de razão. É a ideia como autoconsciente, como autoconsciência. Então, é aí propriamente, segundo a interpretação que eu estou expondo, que Hegel mostra que a ideia é autoconsciente. Até porque não teria como mostrar antes, porque não tinha o conceito de autoconsciência. E mais, é justamente no embate das autoconsciências, onde se revela algo que era em si para as duas autoconsciências, que mostra que existia esse saber, que é um saber que se sabe, ou seja, um saber consciente de si, que se manifesta para as duas autoconsciências, ou melhor dizendo, elas se tornam essa consciência maior. Tudo bem? Não sei se ajudou, agora eu entrei num ponto mais específico e talvez tenha conceitos aí, mas de qualquer forma é o fato do leitor fazer essa ciência virar para si, que ele entende que essa própria ciência e filosofia já era para si, e ele chegou nesse por si que já era para si. Eu queria comentar sobre esse termo que a autoexposição da filosofia ciência na enciclopédia é um meio. Ele é um meio ou seria o único meio? Eu gostaria que fosse o único meio. Naquele prefácio que eu li para vocês, da enciclopédia, no prefácio da primeira edição, ele fala assim, ó, ele fala que uma enciclopédia, em geral, é feita com uma finalidade externa, né? Os fins, o desenvolvimento não está nela mesma. E aí ele fala que a dele não é assim. Então ele fala assim, a exposição presente não está neste caso, né, de ser gerido por finalidades externas, mas sim por interno. Ele continua, mas estabelece uma nova elaboração da filosofia conforme um método, né? Então, ou seja, tem um método, tem uma dedução lógica ali que está sendo feita, etc. Que, como espero, ainda será reconhecido como o único verdadeiro e idêntico ao conteúdo. Tudo bem? Então, ele espera que seja o meio. Agora, em que a gente pode dar uma certa razão para o Hegel? Que quando ele fala do conceito de ser, ele está falando do ser que a gente lidar no dia a dia. Quando ele fala do conceito de algo, ele está falando do próprio algo que a gente lidar no dia a dia. Então, a gente está entrando dentro daquilo que essas coisas são para nós próprios. Por isso que é o método único e idêntico ao conteúdo, porque esse é o conteúdo, ele está expondo o conteúdo mesmo, que senão não seria verdadeiro. Entende? Mas isso não quer dizer que o método é o método hegeliano. Não, isso quer dizer que ele está mostrando como o pensamento se auto-mostra a si, se auto-expõe a si. Por isso é o verdadeiro e o único verdadeiro. Se você levar lá para... Eu não vou levar para teologia, como eu sempre faço, senão vão me acusar de misturar as coisas, eu não quero misturar as coisas, vamos devagar, né? Mas, de qualquer forma... Então, eu vim aqui para isso, velho. Calma, a gente chega lá, mas no final,
para mostrar que isso é uma dedução filosófica e não outra coisa. Tudo bem? Certo? Então, com isso, a gente consegue chegar que a ideia, que a filosofia ciência é em si, por si, para si. Tudo bem? Eu acho que daqui para frente a gente vai um pouco mais depressa, né? Mas vamos lá. E aí a gente entra... Oi. Mas o fato dela ser em si, por si e para si, não diz que essa exposição seja o único meio de atingir a verdade, ou uma coisa implica na outra. A princípio, sim. A princípio implica. Por quê? Veja agora o que você disse, que essa exposição seja a única forma. E aí, sim, exposição, pôr para fora, né? Então, agora, não é um para fora, porque ela está dentro, é um para fora para nós, porque nós vemos essa ciência como algo ainda encoberto, né? Como um certo interior das coisas, do mundo, de si próprio. Então, para nós, ela está se expondo. Tudo bem? Pondo para fora aquilo que ela já é, mas ela já é, então ela não está se expondo. E se ela está expondo ela própria, ela tem que ser o único método. Porque esse é o método da compreensão do conceito nele mesmo. Entende? Sim, nesse sentido sim, mas digo assim, ela expõe o todo. E esse método da ciência, né, quando a gente pega a enciclopédia, está escolhendo um meio, dentre muitas formas de apreensão. A gente não consegue captar o todo. Eu diria o seguinte, eu também tendo a acreditar em sendo neo-hegeliano que há várias formas de chegar à verdade. Tudo bem? Então, essa é uma delas. Agora, o que de fato é essa exposição do Hegel, segundo essa visão? É assim, o que é a ciência da lógica? A ciência da lógica expõe esses conceitos mais gerais, que nos permite pensar a totalidade, e que permite chegar até o conceito de ideia absoluta. Então, o que ele mostra fazendo a própria ciência da lógica é que é possível uma articulação geral desses conceitos gerais que consegue expor o conceito de ideia. Tudo bem? Então, eu não preciso da natureza, da filosofia do espírito, só para chegar até aí. Né? E aí, então, depois que ele parte com esses conceitos para os outros, porque como esses conceitos não precisam dos outros conceitos, como de espaço, tempo e etc., porque em Hegel isso não é só uma forma a priori da sensibilidade, isso tem uma relação, é inteligível, e enquanto tal tem uma relação com a compreensão, com o conceito, né? O que acontece? Eu poderia fazer essa exposição mesclada com os outros conceitos e fazer as pessoas entenderem isso e etc. Mas não seria na sua forma mais pura, mais diferenciada. Então, é nesse sentido que existe uma potência da própria formulação, exposição pelo Hegel, né? Porque ele está tentando expor essa mesma conceituação. Tanto que, assim, as edições da enciclopédia vão mudando, não muito, né? Mas certas articulações conceituais ali vão mudando. A própria primeira enciclopédia, vamos assim chamar, que ele fez, né, lá para dar aula em Bamberg, né? Ela já é uma primeira exposição dessa totalidade, mesmo algumas coisas antes, né, da época de Iena, do final do período de Iena. Mas ele vai reformulando, ele vai entendendo melhor. E é justamente esse entender melhor que é o que ele está chamando de método. E não a exposição simplesmente literal que está na enciclopédia, que isso tem que vir antes daquilo, entendeu? Tipo assim, se não for o verdadeiro método é porque ele não conseguiu expressar direito, porque o verdadeiro método está lá se expressando. O João tá rindo lá. Então, Leonardo, será que você não está dividindo, separando forma e conteúdo? Porque não é como se Hegel ele pensasse o método e depois ele fosse ao objeto, né?
Tanto que o método ele só aparece no final da pequena lógica, né? E você começa a ler, né? Tem a introdução e tudo mais, mas você começa a ler, aí quando você chega no final, que ele fala de método, né? Aí você fica pensando, mas como assim, né? Aí é aquela anedota que ele menciona do escolástico que queria aprender a nadar antes de entrar na água, né? Então é basicamente assim, você chega no primeiro parágrafo, o Hegel lança você na água assim e fala, se vira. E aí você vai nadando, nadando, nadando. Aí quando você chega lá no final, atravessa a margem, digamos assim, do rio, aí você olha para trás e fala, nossa, então é assim que se nada? Então acho que é mais ou menos desse jeito. A, a forma e o conteúdo são um só. Então o método e o objeto não tem uma relação interior. Em que sentido? O objeto mesmo vai mostrando como ele se desenvolve, né? Então ele vai mostrando o seu próprio caminho, né? Métodos. Então acho que é nesse sentido. Ele não parte de um método para analisar o objeto, né? Ele analisa o objeto se mostra, mostra o próprio caminho, né? Seu próprio método. Acho que é nesse sentido. Exato, concordo. Tudo bem, Léo? Entendeu, pelo menos? Não sei se concorda, mas... Ah, não, sim, eu entendi, eu concordo com isso, mas o que eu estava querendo dizer não há uma diferenciação entre forma e conteúdo, objeto e pensamento, mas é porque o objeto aqui, sendo o próprio pensar, parece que quando a gente coloca o objeto dentro disso que a gente está chamando do todo, acaba me parecendo uma espécie de representação e não o próprio conceito. Porque quando você está seguindo um método da ciência, você não está concebendo o todo, propriamente dito. É uma parte do todo, entende? Isso que fica, eu acho que um pouco sem justificativa, dizer que esse é o único método, sabe? Então, o que o resto da humanidade fez é o quê? Tá, eu acho que eu entendi. Então, no seu caso, é um problema de linguagem, não sei, tipo, o que o Hegel está expondo ali, as palavras, digamos assim, elas são o todo mesmo, não são? Seria isso? Não, eu acho que ele falou duas coisas, que assim, uma é essa pesquisa do todo. A outra pergunta, por exemplo, se a humanidade, o que resto fez? Seguiu o mesmo método. Ou seja, quando os filósofos, quando Heráclito, quando Parmênides estava lá tentando descobrir o que né, nessa multiplicidade do sentido, o que a gente poderia assumir, o que existiria, etc., ele está seguindo esse método, está buscando esse absoluto. E aí ele chega, nossa, o absoluto vamos dizer, o absoluto é o ser, né? O que tem é o ser, né? O ser puro, o resto é ilusão. Aí, se pensando sobre isso, fala assim, não, mas esse ser puro, se é só ser puro, isso daí é um vazio. Então, o que a humanidade fez foi redescobrir seguindo esse método, que não é dele. Por isso que seria o único, por isso que seria, vamos dizer, absoluto. O que ele fez foi purificar essa história para que o pensar pudesse pensar por ele próprio nessas determinações, sem necessariamente ter que lembrar quem que falou, o que falou, até porque nem sempre bate, né, o conceito puro com o que um filósofo falou num tempo, porque ele misturou lá com o tempo dele, fez, entende? Sim, e é até por isso que ela se pretende ser a filosofia das filosofias, ou seja, explicar a particularidade do desenvolvimento do pensar nele mesmo, e sem ir para o conteúdo do que cada um pensou, mas olhar e falar, ó, para tudo isso que esses heróis da história da filosofia pensaram, eles estavam nessas determinações, ou seja, o pensamento deles é isso de fato, entende? Não como conteúdo, mas como estrutura mesmo do desenvolvimento do pensar. É por isso que a filosofia hegeliana é bem especial e bem, né, difícil, bem diferente das outras, né? E por isso ele consegue ser esse primeiro motor imóvel. Está todo mundo dentro e sendo levado para esse conhecimento total aí no final das contas.